E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui dando sequência aqui às nossas integrais por substituição trigonométrica. Hoje temos aqui um outro tipo de integral que a gente vai usar um dos nossos métodos para a gente poder resolver. E é isso, eu tenho aqui a integral de 1 sobre x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais 4 dx. Então, essa integral aqui, a gente resolvendo por substituição trigonométrica, a gente tem que lembrar que existem três formas da gente resolver por substituição trigonométrica. Eu vou mostrar aqui a vocês os três casos. O primeiro caso é quando a constante é positiva e a variável é negativa. Então, raiz do número elevado ao quadrado positivo e a variável negativa. O segundo caso é que são os dois positivos. Observe que é bastante semelhante, igual à nossa integral aqui. E o terceiro caso, a variável, no caso x, é positivo e a constante é negativa. Então, para cada caso desse, a gente tem um tipo de substituição que está aqui em azul, certo? Então, olhando aqui para a nossa integral, a gente vê que os dois são positivos, então ela se encaixa bem aqui nesse segundo caso. Só que aqui a gente observa que tem um número elevado ao quadrado e aqui não tem, aqui tem um 4. Então a gente tem que transformar aqui o 4, ou dependendo da integral, qualquer número que aparecer aqui, a gente tem que transformar esse número em um número com um expoente, um número com potência. Ou seja, aqui tem 4, então a gente tem que transformar o 4 em um número elevado ao quadrado. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 4? O 2. Então, eu vou só reescrever essa integral aqui e vai ficar igual. Deixa eu trocar o piloto. Essa integral vai ficar igual integral de 1 sobre x ao quadrado. Só estou repetindo para poder reescrever aqui o 4 vezes raiz de x ao quadrado mais 2 ao quadrado dx. Pronto, então essa integral agora ela está na forma aqui do segundo caso. Então, quem vai ser o x aqui? Então, o x vai ser igual a vezes tangente de θ. Mas quem está fazendo o papel do a aqui na raiz? O 2. Então, o 2 que é a constante, o 2 está fazendo o papel do a. Então, vai ser 2 vezes tangente de θ. Pronto. Aqui eu já tenho a minha substituição que vai ser da integral. A partir daqui eu posso resolvê-la. Então, se eu estou mudando a variável para x, eu tenho que mudar a variável do dx também. Então, quem vai ser o dx? Dx é a derivada de x. Dx vai ser a derivada disso daqui. A derivada da tangente de θ, vocês têm que saber essas derivadas de cabeça, ela vai ser secante ao quadrado de θ. Então, o 2 ele continua, vezes secante ao quadrado de θ dθ, porque eu derivei em relação a θ. Bom, a partir daqui eu venho cá para a integral e substituo aqui o x, eu substituo onde tem x e o dx onde tem dx. Então essa integral vai ficar igual integral de 1, esse piloto já não tem mais vida, ao fazer com azul, de integral de 1 sobre x ao quadrado. Então vai ficar 2, no lugar do x eu coloco 2 vezes tangente de θ elevado ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado. Então vai ser esse valor de x, que é 2 vezes tangente de θ ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vou estender aqui um pouquinho e aqui. dx. Quem é dx? dx é tudo isso daqui. Então isso aqui vezes 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Então, observe que a gente já fez substituições na integral, fez a mudança de variável. Agora a gente vai simplificar ao máximo essa integral. Então, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho aqui em cima, eu não posso mexer nada, eu posso apenas eliminar o 1 por enquanto. Então, isso aqui fica igual a 2. Eu posso passar para fora do sinal da integral. 2 vezes a integral de secante ao quadrado de θ, dθ em cima. Embaixo, esses dois números estão elevados ao quadrado. O 2 e a função, na verdade. Então, 2 ao quadrado dá 4, mas eu vou deixar apenas em 2 ao quadrado. Vezes tangente ao quadrado de θ, porque está elevado ao quadrado, então fica tangente ao quadrado de θ, vezes
Aqui dentro da raiz, observe o seguinte, eu também tenho esses dois termos aqui que está elevado ao quadrado e tem um outro termo elevado ao quadrado. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse 2 ao quadrado aqui e esse 2 ao quadrado aqui e colocar em evidência. Eu coloco aqui e abro parênteses, e se eu tirei esse 2 ao quadrado aqui, sobrou quem? Sobrou tangente ao quadrado, mais... Se eu tirei esse 2 ao quadrado aqui, sobrou quem? Sobrou 1. Então, estou colocando em evidência. Então, aqui eu já reorganizei na minha integral, já está ficando mais simples. Então, isso aqui vai ser igual. Observe que aqui eu posso cortar esse 1. Aqui tem 2 ao quadrado, então quer dizer que é 2 repetido duas vezes. Então, tem 2 duas vezes embaixo e um 2 em cima. Então, eu posso cortar aqui o quadrado com esse daqui. Então, vai ficar apenas, embaixo vai ficar 1 sobre 2, porque a parte do quadrado eu já simplifiquei com outro, vezes a integral da secante ao quadrado de θ dθ sobre tangente ao quadrado de θ. E aqui dentro é quem? Quem é tangente? Perdão, aqui tem um 2 ao quadrado que eu não coloquei. Então, aqui eu posso simplificar também. 2 ao quadrado eu posso simplificar o quadrado com a raiz quadrada, porque quadrado e raiz quadrada são opostos, então eu posso simplificar aqui, ó. Então vai ficar apenas o 2. Então, vai ficar aqui apenas esse 2, então isso aqui é vezes 2, que é esse 2, a raiz referente ao exponencial eu cortei, e ficou a raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ mais 1. Quem é tangente ao quadrado de θ mais 1? Então, vocês têm que saber as relações trigonométricas. Eu tenho uma relação trigonométrica que diz que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual secante ao quadrado de θ. Com isso, observe que isso daqui, ó, é o que está aqui dentro do parênteses. Então, no lugar de tangente ao quadrado de θ mais 1, eu coloco secante ao quadrado de θ. Ok? Então, suspender aqui. Pronto. Então, isso aqui vai ser igual. Esse 2 aqui que está multiplicando, eu vou passar cá para fora, multiplicando com esse 2. Então, vai ficar 1/4, ou 1 sobre 4, vezes a integral de secante ao quadrado de θ dθ, sobre tangente ao quadrado de θ. Esse 2 ele já passou para fora, multiplicando o outro 2. E aqui eu posso simplificar, ó, esse quadrado com a raiz quadrada. Então vai me sobrar quem? Vai me sobrar apenas a secante de θ. Pronto, observe que nossa integral está ficando mais simples, está ficando aparentemente fácil. Aparentemente. Então, o número aqui eu repito, 1/4 vezes a integral de... Observe que eu tenho secante em cima e secante embaixo. Secante ao quadrado é secante repetido duas vezes. Então, se tem duas secantes em cima e tem um embaixo, eu posso simplificar uma secante com a de baixo. E vai ficar, em cima vai ficar secante de θ dθ sobre tangente ao quadrado de θ que eu não mexi. Tangente ao quadrado de θ. Pronto. A partir daqui eu venho cá para cima, que eu tenho espaço aqui do lado. Economizar folha. Pronto. A partir daqui eu faço a continuação. Então, essa integral aqui eu tenho secante de θ sobre tangente ao quadrado de θ. Eu poderia tentar resolver, encontrar as relações entre tangente de θ e secante de θ, mas eu vou fazer de uma forma que eu acho mais simples de resolver, que é transformar a secante e a tangente em termos de cosseno e seno, porque trabalhar com cosseno e seno, teoricamente é mais fácil do que trabalhar com tangente e secante. Então, para transformar, eu tenho que usar relações uma das relações que diz que cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre secante de θ, 1 sobre secante de θ. A partir daqui eu encontro quem vai ser a secante então aqui. Eu faço a inversão aqui, ó, a secante vem para cima, o cosseno vem para baixo. Então vai ficar secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ. Então essa é a primeira relação para eu transformar a secante em cosseno. Agora eu vou transformar a tangente em cosseno e seno também. Eu tenho que tangente de θ é igual a
seno de θ sobre cosseno de θ. Isso aqui é básico na trigonometria. Então, se eu tenho essa relação aqui, eu venho cá na integral e vou substituir essas duas relações. Então, essa integral vai ficar igual, integral, 1/4 já está fora. Secante de θ vai ser 1 sobre cosseno, então vai ser 1 sobre cosseno de θ. Passa o traço de fração novamente, essa integral era para vir cá para baixo. Pronto, para contemplar a parte de baixo. E tangente de θ, no caso da tangente ao quadrado, vai ser seno sobre cosseno. Só que como está ao quadrado, vai ser seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Pronto, isso aqui tem um dθ. Agora observe que eu tenho divisão de frações. Como é que a gente faz uma divisão de frações? A gente conserva a primeira, ou seja, repete a primeira e multiplica a segunda invertida. Ou seja, a parte de baixo da segunda vai multiplicar a parte de cima da primeira e a parte de cima da segunda vai multiplicar a parte de baixo da primeira. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4, integral de... aqui, essa parte aqui vai multiplicar essa parte aqui vai multiplicar essa. Só para a gente ver aqui quem está multiplicando quem. Então, cosseno ao quadrado vezes 1 dá cosseno ao quadrado de θ. E seno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ dá isso mesmo. A gente não mistura. Então, a gente fica seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Isso aqui, dθ, porque a gente está integrando em relação a θ. Pronto, só tem um espacinho aqui, eu vou aproveitar. Então, isso aqui vai ser 1/4 da integral de... Eu tenho dois cossenos em cima, que é cosseno ao quadrado, é cosseno repetido duas vezes. E tem um embaixo, então olha, eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Então isso aqui vai ficar integral do cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Pronto, simplifiquei ao máximo minha integral. Agora eu vou colocar outra folha aqui, suspender um pouquinho, não deixando... de mostrar o que a gente estava fazendo, senão a gente não sabe o que estava fazendo. E aqui eu coloco outra folha para a gente poder continuar a nossa integral. Bom, essa integral está aqui do lado. Então, eu vou puxar ela para cá. Vou repeti-la aqui. Então, eu estou com igual integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Essa integral aqui eu posso resolvê-la por substituição. Então eu chamo uma das partes de u, no caso aqui tem o seno, porque quando eu derivar eu vou encontrar o cosseno. Se eu chamar o cosseno de u, quando eu derivar eu vou encontrar o seno e não o seno ao quadrado. Então aqui eu chamo seno de θ é igual a u. E se seno de θ é igual a u, quem vai ser du? Deixa eu inverter aqui. U é igual seno de θ. Então, du é igual a derivada do seno de θ, é o cosseno de θ dθ. Então, observe que eu encontrei em cima cosseno de θ dθ é o du, e embaixo eu tenho o u. Então, isso aqui vai ser igual a integral, em cima é du, que tudo isso daqui é du, ó, tudo isso daqui é du. E embaixo eu tenho seno ao quadrado, só que aqui eu tenho apenas seno. U é seno, então aqui como está o quadrado vai ser u ao quadrado. Pronto. Essa integral aqui, como é que a gente faz? Integral de, olha, a gente está esquecendo 1/4 que ficou aqui, não podemos esquecer 1/4. Então, a gente não pode esquecer o número que está aqui. Bom, então como é que a gente resolve essa integral? Essa integral a gente já fez no canal, mas eu vou repetir aqui para vocês. Isso aqui vai ser integral de u elevado a menos 2 du, que é igual a 1 sobre 4, eu repito. Essa integral aqui vai ser u elevado a menos 1 sobre menos 1. Aqui tem um vezes. Mais a constante de integração c. Pronto? Então isso aqui vai ser igual. Repito, 1/4. 1 sobre 4. Esse menos 1 não preciso mais. Mas quando eu multiplico esse menos 1, menos fica do lado de fora. U elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre u, certo? Porque esse expoente aqui, para ele ficar positivo, ele tem que inverter de lado. Mais a constante de integração c. Então isso aqui é igual a 1 vezes 1 dá 1 sobre 4 vezes u dá 4 vezes u. Mas quem é u? A gente que escolheu aqui agora, u é seno de θ. Então 4 vezes seno de θ mais a constante de integração c. Pronto, terminamos nossa integral em termos das funções trigonométricas. Só que a gente, no início, começou nossa integral em termos de x. Deixa eu pegar a folha aqui em cima.
Se vocês se recordam, nós começamos a integral em termos de x. Então, no final, a gente tem que voltar para x, certo? Então, deixa eu organizar aqui. Pronto. Já está organizadinho aqui, no lugar certinho para a gente resolver. Pronto. Então, eu tenho que voltar para x. Como é que a gente faz a volta para x? A gente tem que olhar quem foi nossa escolha de x, que foi x igual a 2 tangente de θ. Então, vou fazer aqui do lado. X igual a 2 tangente de θ. Se eu quero encontrar aqui quem é o seno de θ. Só que aqui eu não tenho seno, eu tenho tangente. Então, como é que eu vou poder fazer para encontrar o seno? Mas eu tenho uma relação entre seno e tangente. Onde é que está essa relação? Ela está aqui no triângulo retângulo, certo? Aqui eu vou isolar a tangente só para eu descobrir quem é a tangente. Eu passo o 2 cá para baixo, x sobre 2 é igual a tangente de θ. Aqui tem um ângulo, aqui tem um ângulo reto. Pronto. No triângulo retângulo, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é x, que está oposto ao ângulo, sobre cateto adjacente. E aqui é 2. E quem é a hipotenusa aqui? Vocês podem encontrar pelo teorema de Pitágoras, mas eu dou sempre uma dica que a gente não precisa nem fazer para encontrar. O valor que falta no triângulo vai ser o valor que está vai ser o valor da raiz com o que está dentro da raiz. Então isso aqui vai ser isso daqui, olha. Então isso aqui vai ser raiz de x ao quadrado mais 4. Deixa eu separar aqui para não causar confusão. Pronto, isso aqui não existe junto, certo? Pronto, então sempre vocês podem fazer pelo teorema de Pitágoras, mas a parte que falta vai ser sempre a parte que está na raiz com o que está dentro. Então, a partir daqui eu posso encontrar quem é seno. Quem é seno com base no triângulo retângulo? Seno de θ é igual cateto oposto, que é x. Agora sim, cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Isso aqui é seno, então eu vou vir aqui substituindo na minha integral. Então, essa integral vai ficar igual a 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Embaixo eu tenho seno de θ, que é x sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Está aqui minha integral, mais a constante de integração c. Pronto, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho a primeira que é representada pelo 1 e a outra que é representada pelo x sobre essa raiz quadrada. Então, na divisão de frações, eu já fiz um exemplo aqui. A gente conserva a primeira, que é o 1, e multiplica pela segunda invertida. Então, essa parte aqui vai passar multiplicando lá em cima o 1. Então, em cima vai ficar raiz de x ao quadrado mais 4 sobre, embaixo, 4 vezes x. 4 vezes x, tá vendo? 4 vezes x. Mais a constante de integração c. Agora, observe que a gente está faltando uma coisinha pequena aqui, ó. O menos daqui, aqui tem um menos. Então, aqui tem um menos. E aqui, esse igual, ele tem que ficar na frente do traço de fração. Aqui tem um menos. Pronto. E aqui está a resposta de nossa integral. Observe que essas integrais elas não são difíceis, elas são apenas trabalhadas porque elas envolvem vários assuntos, principalmente conteúdos básicos, que nem teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, integrais trigonométricas, relações trigonométricas. Então a gente tem que fazer questão para fixar o pensamento. Então é isso. Qualquer dúvida aí pode perguntar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.